O Ricardo Salles, que na minha opinião tem feito um bom trabalho, ele denunciou um esquema, né? O esquema dentro da CPI das ONGs. O ex-ministro do Meio Ambiente afirmou que funcionários de governos ligados ao terceiro setor, o terceiro setor são as ONGs, pagam acadêmicos para produzir trabalhos. Bom, eu quero antes de tudo falar aqui uma coisa que eu já notava desde a minha vida acadêmica. Que é por meio das cotas raciais. Eu sempre falei isso, que um dos efeitos colaterais da cota racial é que, além de você colocar diversas pessoas dentro do campo acadêmico sem que aquelas pessoas tenham a aptidão para a vida acadêmica, para a vida de estudos, para a vida intelectual, e, portanto, elas vão abaixar esse nível acadêmico e intelectual, já que elas não têm aptidão para aquilo, elas vão nivelar por baixo, você gera esse fenômeno de ter pesquisas, principalmente no campo das humanidades, de ter pesquisas que são pseudocientíficas. Porque quando você vai pegar o material para analisar, aquilo não passa de propaganda política partidária para o PT, para o Lula. Então você entra lá num doutorado de história que tem nota 5 no MEC, que recebe bolsa, portanto é o teu dinheiro que está lá, recebe bolsa da CAPES, recebe bolsa da CNPq, um doutorado super bem pontuado. Quando você vai analisar as teses de doutorado, o que você vê ali é só um proselitismo político, não é ciência, não tem uma metodologia, não estão pegando uma teoria social, indo para a realidade e vendo se aquilo tem respaldo na realidade. Eles estão somente fomentando uma narrativa para dizer, a ciência diz. E aqui, diz o especialista, que é o doutor em história no pós-graduação do nota 5, diz, tá aqui. É exatamente esse o esquema que o Ricardo Salles está denunciando, né? Ele denunciou nessa última terça-feira esse esquema, e ele falou que acontece o seguinte, servidores que são simpáticos a determinadas ONGs, eles trabalham em governos diferentes. Depois de um tempo que eles atuam nesses governos, eles vão atuar na universidade. Quando eles estão dentro da universidade, eles começam a produzir trabalhos acadêmicos. Para quem não sabe, quando você é professor de pós-graduação, você tem que o tempo todo publicar artigos acadêmicos dentro de revistas científicas, senão você não consegue se manter dentro do programa. É uma prerrogativa, isso é um pré-requisito. Então, eles fazem esses trabalhos acadêmicos favorecendo, né, dizendo que o terceiro setor tem uma boa atuação. E aí, essas ONGs, são essas ONGs que, por exemplo, recebem fundo de um país lá de fora para salvar a Amazônia, para salvar o índiozinho da cara vermelha. É sobre isso que nós estamos falando. Então, o buraco é muito mais baixo. Vejam o tamanho do aparelhamento da coisa. Depois que essas pessoas passam um tempo dentro das universidades produzindo esses trabalhos acadêmicos, elas voltam para o governo. Quando ela volta para o governo, de acordo com o Salles, ela faz ali o jeitinho de liberar um dinheiro, uma verba pública para esses programas de graduação, para esses professores. Ou seja, ele fica se retroalimentando. Eu fico fazendo esse rodízio de pessoas e eu sempre fico alimentando essa máquina com dinheiro. Dani? Olha, Geise, foi descrito, na verdade, o ciclo econômico do financiamento, né, dessas ideias e da narrativa. Basicamente foi isso que o Salles colocou e você bem descreveu também com a sua própria experiência também, né? A gente vê muito isso, de pegar trabalhos que não existe nada de científico ali. Só, na verdade, são propagandas políticas. Isso efetivamente acontece, todos nós sabemos, dentro da universidade. E aí colocam o quê? Como trabalhos pseudocientíficos, como bem colocou aqui a Geisiane, para quê? Porque aqui no Brasil, hoje, quando se fala mais ciência, ninguém pode também contestar, né? Sendo que até mesmo o próprio trabalho da ciência, tá? E aí eu tô falando de ciência de verdade, ela vai evoluindo justamente com contraposições, com pesquisas complementares, ela não é estática. Se fosse estática, nós não teríamos avanço de tecnologia, da medicina ou de qualquer área que nós possamos falar aqui no Brasil ou no mundo. Então não faz nem sentido você colocar a ciência como algo incontestável, mas essa narrativa é a que foi imposta em nosso país e as pessoas não param para pensar, ora, qual é a evolução da ciência, como é que ela evolui? Não é? Ela é estática? É realmente assim? Não, não é assim. É justamente na contraposição, na evolução das reflexões, que você vai ter a evolução da ciência. No caso, o que o Salles colocou ali é a descrição do ciclo de financiamento
de uma determinada narrativa, né, que é a narrativa da esquerda. Como é que eles se retroalimentam economicamente? Porque nós sabemos que para você conseguir manter esses canais, você precisa de financiamento, mas eles não estão fazendo como, por exemplo, o Fio Diário faz, que é um empreendimento independente, que coloca para vocês mesmos assinarem, porque se não é você que está assinando, tá? Se não é uma forma transparente de financiamento, alguém está financiando. Então, quem está financiando? Quem paga a conta? Exato. Quem paga a conta? Alguém tem que pagar, gente. Ninguém trabalha de graça, não é? Então, isso precisa ser financiado de alguma forma. E aí, eu vou até fazer aqui a propaganda do próprio Fio Diário, porque nós precisamos apoiar. Porque nós sabemos que nós estamos financiando, que nós estamos vendo para onde está indo o dinheiro. Porque essas pessoas são as pessoas que estão efetivamente defendendo a nossa liberdade de forma independente. E a qualquer momento podem ser calados no YouTube, no Instagram, mas nós vamos ter a plataforma para continuar nos informando e nós podemos disseminar essas informações. Agora, o que nós vemos ali na esquerda é isso. Se utiliza o governo não vai financiar esses estudos acadêmicos, que por sua vez também vão ser financiados pelas ONGs que estão sendo financiadas pelo Estado. Tá? É esse ciclo financeiro retroalimentando uma determinada narrativa. E o Salles ainda colocou que essas ONGs, que também recebem dinheiro do Estado, e aqueles estudos acadêmicos que estão recebendo dinheiro também, tá? Eles financiam para que esses acadêmicos vá para o exterior participar de eventos internacionais para disseminar uma determinada ideia, uma determinada narrativa. Gente, é assim que funciona. Isso é fato, isso é real. Já falei aqui algumas vezes, não é, que eu fiz uma disciplina na psicologia. E simplesmente é o meu único C no meu boletim do mestrado, é justamente na psicologia. Porque a professora colocava ali informações como se o SUS fosse as mil maravilhas. Eu estava me sentindo, não sei, no país do primeiro mundo. E quando eu colocar mais professora, a senhora já foi aqui na periferia de Porto Alegre, não vou nem falar do Nordeste. Tá? Só vai aqui na periferia de Porto Alegre para entender como é que é o funcionamento. Aí qual era a narrativa do PT ali? Era simplesmente de colocar o Plano Nacional de Humanização da Saúde. Gente, quando você vai ler aquele Plano Nacional de Humanização da Saúde, que foi corroborado pela academia, estava sendo ensinado ali dentro do mestrado na disciplina de psicologia, era basicamente colocar responsabilidade da qualidade, da estrutura do serviço público nos enfermeiros e nos médicos. O que basicamente é bom, se tem uma gota d'água aqui, ou se está algo faltando, você tem que tirar do seu bolso. Porque você está, basicamente, estando a serviço da nação. Ou seja, o governo não tem nada a ver com isso, com a precariedade do serviço público e da área da saúde. Porque aqueles que estão na linha de frente precisam se colocar como responsáveis por aquilo que o Estado deveria fornecer de forma adequada. Nem o Estado, porque hoje existem outros modelos que são mais adequados, tá? Especialmente para a área da saúde também. Agora, mas é essa narrativa. Então, eu coloquei aqui para vocês um exemplo prático desse Plano Nacional de Humanização da Saúde, que foi justamente disseminado ou foi gestado ali dentro da Universidade, Campinas, aliás, né? E a partir disso foi levado para o governo criou esse Plano Nacional da Humanização e nós estávamos sendo ensinados sobre isso e ninguém questionando absolutamente nada dentro da sala de aula. E aí eu fiquei assustadíssima. Esses são os psicólogos que vão nos tratar, né? E aí eu fiquei, gente, ninguém questiona, ninguém fala nada, ninguém... Basicamente, esse é o funcionamento e eu estou falando da área da saúde. Imagina na área de ciência social.